Helga e Andrew estiveram juntos por quase 3 anos. A mulher acreditava que o casamento era quase uma questão resolvida, porque a princípio seu amado dizia constantemente que em pouco tempo teriam fundos gratuitos para uma celebração luxuosa. Envergonhada, Helga tentou explicar que não precisava de grandes comemorações. Mas o homem, abraçando-a com força, convenceu: tudo deve ser perfeito para minha amada. O melhor restaurante, um vestido luxuoso, um ensaio fotográfico deslumbrante para que anos depois possamos mostrar o álbum de casamento aos nossos filhos. Com tais discursos, Helga perdeu completamente a capacidade de discutir com seu amado e esperou pacientemente que Andrew finalmente decidisse que os fundos acumulados seriam suficientes para todas as suas ideias. A mulher às vezes sentia que seu parceiro a estava enganando, mas ele apoiou habilmente sua fé em um futuro feliz. E no final ela até o defendeu na frente dos parentes. Minha mãe, que se mudou há muitos anos atrás do novo marido para o outro lado do país, recebia Helga constantemente em conversas telefônicas e correspondência em mensagens instantâneas. Filha, tire os óculos cor-de-rosa, já que o seu André diz que te ama, mas ainda não quer se casar, fuja dele. Ele simplesmente se acomodou confortavelmente, vivendo com tudo o que tinha preparado. E você não tem nem direito de voto para defender um casamento modesto, como você quer. O irmão Danny prudentemente não se intrometeu nos assuntos da irmã. Mas sua esposa, Lily, concordou plenamente com a sogra e convenceu: Helga, sinceramente, é uma pena ver como você desperdiça sua vida. Sim, bastou-me ver como esse André te trata uma vez para entender que nada de valor sairá de você. Além disso, pelo que consegui perceber, os parentes dele não estão nada felizes com você. Você se lembra quantas vezes ele levou você para visitar seus pais? Helga, apaixonada, tentou proteger Andrew. Lily continuou a persuadir, citando, ao que lhe parecia, um argumento inflexível. Se eles te cumprimentassem normalmente, você ficaria feliz em ir até eles. Para isso Helga não tinha nada a dizer. Do lado de André, seus parentes não ficaram nada encantados com ela, e a jovem ficou até enojada ao lembrar como o rosto de sua querida mãe fez uma careta quando ela nomeou sua profissão. Ellen, irmã de Andrew, não ficou calada e perguntou em voz alta: então você faz manicure? Isso é legal. Eu limo e pinto minhas unhas o dia todo. Vovó, você pode ouvir? Ela gritou em direção à cozinha. André agora sempre vai fazer manicure e pedicure. E provavelmente conseguiremos também. Helga não tinha vergonha de seu trabalho, mas se sentia muito desconfortável. Além disso, André, depois de ficar um pouco sentado à mesa, explicou que precisava fazer uma ligação importante e saiu para o patamar. O homem voltou quando a mãe já estava colocando o bolo na mesa e Helga estava exausta com as perguntas e piadas maliciosas de Ellen. Ela estava pronta para uivar. Ela queria mandar toda a empresa e as mulheres que olhavam para ela com condescendência para o inferno. E, se a amada tivesse ficado mais alguns minutos, muito provavelmente a convidada não teria aguentado e contado às anfitriãs tudo o que pensava sobre o esnobismo delas. Como que para espiar a fuga do jantar festivo a caminho de casa, Andrew foi especialmente cortês com Helga. Em geral, a mulher apaixonada decidiu que não reagiria exageradamente à recepção indelicada que lhe foi dada e gostou da companhia do ente querido. 1 ano se passou desde que Helga foi morar com Andrew. O 2º ano passou voando, o 3º ano estava chegando ao fim e não se previam mudanças de status social. Além disso, Helga começou a adivinhar que seu amado havia deixado de ser fiel a ela. Exteriormente, tudo estava quase igual a antes, mas pequenos detalhes denunciaram Andrew completamente. No início, ele parou de buscá-la depois de terminar o trabalho. Ele deu uma desculpa dizendo que precisava ficar até tarde por causa de um grande pedido. E ela acreditou e sentiu pena do infeliz que tem que fazer tudo por si e pelos outros. Ele voou ansiosamente com tudo o que estava preparado para sua chegada e parou completamente de convidá-la para algum lugar para relaxar, como era costume deles recentemente. Agora, depois do jantar, Andrew deitava-se no sofá ou sentava-se perto do console de videogame para completar o próximo nível.
Helga tentou iniciar um entretenimento conjunto, mas parecia que nada poderia afastar Andrew de seus lugares favoritos em casa. Querida, estou tão exausto, explicou o homem. Dê-me pelo menos um pouco de descanso. Você é inteligente e entende perfeitamente o quanto estou cansado. Helga silenciosamente se afastou e foi limpar, lavar roupa ou fazer algum outro trabalho. Recentemente, tornou-se doloroso para ela que, ao voltar para a casa do trabalho, Andrew não estivesse ansioso, como sempre, para abraçá-la, mas primeiro correu para o banho. Helga procurou não forçar e não prejudicar o relacionamento, temendo que escândalos levassem ao rompimento. O único ato que a mulher fez contra a vontade do amado foi que no segundo ano de convivência ela trouxe para o apartamento um cachorrinho, numa rápida olhada que ficou evidente que havia muitas raças entre seus ancestrais. Helga olhou desamparada para seu ente querido, que estremecia com a história que lhe contava como se fosse uma crise de dor de dente, e falou categoricamente: Não tenho nada contra os animais, mas é melhor você levar esse com barba de pulga para onde o encontrou. Ele é assustador, como uma espécie de hobbit. Helga objetou. Ele não é assustador. Muito charmoso também. As patas são tão peludas. Escute, vamos chamá-lo de Frodo? A mulher deu muitos argumentos. E finalmente, embora sem muito entusiasmo, Andrew concordou. O cachorrinho ficou no apartamento e cresceu para a alegria de Oya. Ela o considerava seu melhor amigo e, em parte, cuidar do bebê a distraía dos pensamentos de que era hora de dar à luz um filho. Porém, antes deste importante acontecimento, Helga esperava um dia ouvir uma proposta de casamento. Ela tinha esperanças especiais de férias conjuntas, que haviam planejado com quase 6 meses de antecedência. Mas de repente Andrew mudou de ideia e explicou. Escute, leve alguém para sua companhia e saia de férias sem mim, no trabalho o projeto não será concluído sem mim. Relaxaremos com você mais tarde. Por solidariedade, Helga também não foi para climas mais quentes. Além disso, ela não queria sobrecarregar Andrew com os cuidados de Frodo. Ela assumiu tarefas domésticas que todo mundo nunca tinha feito antes, tentou deixar o apartamento aconchegante e até fez alguns pequenos reparos cosméticos sozinha. Além disso, Andrew há muito repreende a mulher pelo fato de o cachorrinho que ela pegou ter causado muita destruição no apartamento. Esse seu cachorro não traz nenhum benefício, apenas prejuízos com ele. A porta estava arranhada. Entregue-a para um abrigo, eles tentarão colocá-la em uma família. E se você realmente quiser, pode brincar um pouco em patrocinar esse estabelecimento. No entanto, se de certa forma Helga estava pronta para se adaptar infinitamente ao seu ente querido, então na questão do local de residência do cachorro ela foi inflexível. Frodo não fez nada muito terrível e não vou levá-lo para nenhum abrigo. O cachorro era um companheiro fiel em todos os passeios, o que André se recusava cada vez mais a fazer. Helga às vezes sentia que o relacionamento deles já não se parecia em nada com o amor, mas representava um formato de comunicação entre o dono da casa e os criados. A mulher tentou encontrar uma desculpa para o companheiro, mas o fim do caso foi bastante inesperado. Cerca de 1 hora depois que Andrew saiu em viagem de negócios, a porta do apartamento se abriu de repente. Helga, pensando que o homem havia esquecido alguma coisa, saltou para o corredor de camiseta e shorts curtos e viu sua querida irmã. Frodo, não muito zangado, mas cuidadosamente mostrou os dentes para o hóspede legal, que descaradamente abriu o apartamento com uma chave reserva, e ela declarou rudemente, tirando spray de pimenta do bolso. Vamos, coloque o cachorro em algum lugar do banheiro, senão ela não vai encontrar o suficiente. E vamos conversar. O início tão agressivo da visita da irmã de Andrew foi uma surpresa completa para Helga. Porém, ela não discutiu e, escondendo o cachorro, convidou-a a entrar no quarto. Em geral, precisamos conversar seriamente, anunciou o convidado. Mamãe escolheu um par excelente para Andrew. Rentável, ao contrário de você. A família com a qual ele acabará ajudará muito em sua carreira. E com você ele só está perdendo tempo. Portanto, funcionará por alguns centavos. Ele mesmo não se atreve a falar sobre isso, mas ele e uma noiva adequada já se inscreveram, em breve haverá casamento.
Só que ele sente pena de você, sabe? E não tem ideia de como dar essa notícia. E não há razão para eu começar uma cerimônia com você. Então vamos lá, arrume suas coisas e limpe a área, saia do apartamento. E não pense que você pode suportar tudo o que não lhe pertence. Eu vou estar observando você. Caso contrário, nunca se sabe, você decide roubar alguma coisa. Helga se recuperou rapidamente do absurdo de tudo o que estava acontecendo, pois simplesmente não conseguia acreditar nas palavras de Ellen e tentou proteger o noivo. Que absurdo! Despedi-me de Andrew há 1 hora e ele se despediu de mim com muito carinho. Não acredite. Você está certo. Se quiser, ligue para ele e pergunte diretamente. Helga ouviu o conselho e contou a André em poucas palavras sobre a visita da irmã e esclareceu. É verdade que você está planejando se casar com outra mulher? Preciso arrumar minhas coisas agora, como disse Ellen. A voz não muito confiante ao telefone foi o primeiro golpe para Helga. A mulher sentou-se numa cadeira e ouviu algo que lhe partiu instantaneamente o coração. Helga, você é muito boa, você é a melhor mulher da minha vida. Mas as circunstâncias evoluíram de modo que precisamos nos separar. Sob o olhar malicioso de Ellen, que nem pensava em sair do quarto, Helga tentou não chorar, mas não conseguiu conter as lágrimas e quase gritou. Por que você não me contou tudo pessoalmente? André, que conseguiu se recompor após a confusão inicial, deixou de ficar constrangido e respondeu alegremente. Desculpe. Na verdade, várias vezes quis falar com você sobre o rompimento, mas de alguma forma não queria te ofender. Entenda, também sou uma pessoa viva e não é fácil para mim apagar tudo o que aconteceu entre nós. O homem disse outra coisa. Mas Helga, colocando o telefone sobre a mesa, parou de ouvi-lo. Cada uma de suas frases parecia uma dor surda no peito, e ele queria se esconder do olhar zombeteiro de Ellen. A mulher, agindo como se estivesse sob hipnose, começou a arrumar suas coisas, refletindo amargamente sobre o fato de que a mala de rodinhas que comprará para a viagem havia sido útil. Só que agora não se trata de uma viagem ao exterior planejada, mas de uma mudança, essencialmente, para lugar nenhum. Helga parou abruptamente. E de onde veio a força moral? Olha, eu nem tenho para onde ir agora, porque com um cachorro dificilmente vou conseguir encontrar rapidamente uma casa alugada. Dê-me alguns dias, por favor, e encontrarei um apartamento onde os proprietários nos deixarão entrar e levarei Frodo imediatamente. Dê-me pelo menos 2 dias. Quando Andrew voltar, eu e o cachorro já teremos saído daqui. No entanto, Ellen estava determinada. Nunca. Você nunca sabe como vai se comportar. E então como posso me justificar para meu irmão? Vamos, prepare-se e não se esqueça do seu cachorro. Ouça, por que você está fingindo ser um tolo ingênuo e até tentando pedir pena? Você provavelmente sabe que meu irmão sempre foi contra os animais no apartamento? Só você é um benfeitor. É verdade, às custas de outra pessoa. Pelo que ouvi, seu cachorro está arranhando a porta do banheiro. Andrew está certo, só há perdas suas e desta pulga. Numa boa nota, deveríamos receber dinheiro de você para reparos. Mas não sou mesquinho. Então dobre suas roupas e vá em frente, desculpe, tchau. Helga ficou enojada com sua própria credulidade e algum tipo de cegueira emocional. Ela sentia no fundo que Andrew não tinha sido completamente honesto com ela ultimamente, mas ainda tentava não notar nenhum sinal de alerta. Então esperei. Os sinos se transformaram em um alarme devido à voz estridente de Ellen e à verdadeira traição de Andrew. De alguma forma, ela jogou coisas, que não eram tantas, na mala, colocou uma jaqueta quase nova em uma sacola de compras volumosa e pegou uma sacola com restos de comida para Frodo na cozinha. Ela agiu mecanicamente e abriu o banheiro, colocou a coleira no cachorro, deixando o focinho pendurado no pescoço, e saiu do apartamento onde passou quase 3 anos de sua vida. Frodo carregava um saco de comida nos dentes, caminhava calmamente e estava por perto, distraindo-se ocasionalmente para marcar árvores que eram especialmente interessantes para ele. E Helga não tinha ideia de para onde estavam indo.
Tanto a mãe quanto a esposa do irmão avisaram-na de que Andrew estava muito interessado em se casar, mas ela não queria ouvir os argumentos razoáveis de seus parentes. A amada explicava constantemente de alguma forma a impossibilidade de se casar em um futuro próximo. E agora, por favor, sua irmã expulsou a garota de forma humilhante do apartamento. Helga entendeu que ficou sem nada. Foi possível tentar compensar com o dinheiro dela o valor dos reparos feitos no apartamento de Andrew, pois ele comprou um carro estrangeiro para a ocasião, mas a mulher não tinha a menor vontade de se encontrar com esse homem e membros de sua família não mais. Outrade Frodo é um cachorro que ela mesma alimentou e criou. Essa é toda a memória do relacionamento. Além disso, se ela tivesse ouvido Andrew, não teria um animal de estimação. Mamãe vem construindo sua felicidade há muito tempo do outro lado do país, e ir até ela, claro, não é uma opção. Apenas Danny permanece. Helga felizmente encontrou um telefone no bolso do short, no qual saiu do apartamento do ex-amante, e ligou para o irmão. Sem entrar em detalhes, a mulher perguntou: "Olá, posso ficar com o Frodo hoje?" O irmão, sentindo que algo estava errado na voz da irmã mais nova, imediatamente concordou e sugeriu: "Onde você está agora?" "Estou em algum lugar na sua região a negócios. Talvez eu devesse pegar você e o cachorro?" Helga aceitou alegremente a oferta de seu irmão e chamou de Marco o café onde ela frequentemente se encontrava com Lilia e seus sobrinhos. Andrew categoricamente não queria que seus parentes visitassem seu apartamento, e agora a mulher via claramente nesse comportamento a frivolidade das intenções de sua ex-colega de quarto. A nora não precisou esperar muito. No banco de trás do carro da família, em cadeirinhas infantis, estavam os sobrinhos, o mais velho, Max, de 7 anos, e o mais novo, George, de 1 ano, que alegremente acenavam com as mãos para sua querida tia e cachorro. Lily entendeu imediatamente, pelos olhos marejados de lágrimas da irmã do marido, o que havia acontecido. E, abrindo o porta-malas para ajudar a colocar alguns pertences ali, Helga comentou casualmente: "Nem vou te lembrar que te avisei sobre a natureza vil do seu André. Direi apenas: estou muito feliz que você tenha acordado. Já era hora de terminar esse relacionamento. Alegre-se com a sua liberdade e não fique triste por alguém que não é digno de você. Ele não vale o seu dedinho. Um drone e um fraco." Helga sentou-se no banco da frente. Frodo conseguiu sentar-se aos pés de sua anfitriã, de forma bem compacta para seu tamanho, e logo toda a companhia já estava acomodada no pequeno apartamento de Danny e Lily. Helga entendeu que em uma família com 2 filhos crescendo, ela e seu cachorro substituiriam muitos donos. E começou a ligar para colegas do salão onde trabalhava. Porém, ninguém tinha parentes ou conhecidos que pudessem alugar a esquina por um preço aceitável. O chefe de Ian, porém, ofereceu uma opção, mas a proprietária do apartamento pediu um aluguel tão alto que, se ela concordasse, simplesmente não teria nada para viver. Max mexeu com Frodo, mostrando ao irmão mais novo com que alegria o cachorro dava as patas alternadamente, como se estivesse brincando. E as 2 mulheres que assistiam a esta doce foto sorriram simultaneamente. Helga encolheu os ombros com culpa. "Desculpe, Lily, mas parece que você não conseguirá encontrar um apartamento rapidamente." Nem mesmo uma sombra de irritação ou insatisfação passou pelo rosto de Lily. Pelo contrário, ela sugeriu, como se estivesse dando desculpas: "Helga, se não se importa, vamos colocar você e Frodo na varanda por enquanto. Está quente agora e já tem uma cama lá. Eu mesmo gosto de observar a cidade lá à noite. Provavelmente será um pouco inconveniente, mas geralmente não há espaço suficiente na cozinha." Tinha uma mesa com geladeira, mal cabia. É uma pena que ainda não tivemos tempo de ampliar nossas condições de vida, mas agora haverá um incentivo para nos movimentarmos mais ativamente. Então haverá espaço suficiente para todos. Danny, que voltou do trabalho à noite, sugeriu que sua irmã falasse com Andrew como um homem, mas Helga recusou categoricamente. Não. Você encontrará mais problemas por conta própria. Deixe-o viver como quiser.
Embora apertada, mas não ofendida, Helga passou a noite no apartamento do irmão, embora entendesse que a opção de caminhar da varanda pelo quarto do mestre para levar o cachorro para passear pela manhã não era nada conveniente. Depois do café da manhã, Lily de repente se virou para Oya com uma pergunta estranha. Na verdade, o que te mantém nesta área? Você pode encontrar emprego em qualquer lugar da cidade. Helga encolheu os ombros. A proprietária, Alice, tem uma rede de salões. Ela às vezes nos permite mudar de local devido a uma mudança ou quando há vaga. A nora quase bateu palmas. Olha, acho que sei o que fazer. Minha tia me deixou uma casa na periferia da cidade, aliás com todas as comodidades. Claro, ninguém mora lá desde o inverno e provavelmente será necessária uma limpeza geral, mas esta é a saída normal para a situação. Você pergunta à sua chefe se ela tem um salão naquela área e se há espaço livre nele. E acho que tudo vai funcionar maravilhosamente bem. Ar fresco. O cachorro, novamente, está livre. Nós iremos visitá-lo. Vai ser muito legal no verão. Posso até me mudar para lá com os meninos. Danny apoiou fortemente a ideia da esposa. Lily, mas você está certa. Realmente, como isso não me ocorreu? Helga duvidava que o chefe a encontrasse no meio do caminho, mas a ideia era realmente boa. A mulher decidiu que não arriscava nada, mesmo que Alice não pudesse transferi-la para outro salão. Você pode pelo menos tentar morar na casa de Lily, encontrar dinheiro e ir trabalhar. Mesmo que você tenha que sair mais cedo, a questão da moradia estará resolvida. E agora para Helga e seu animal de estimação isso era o mais importante. A conversa com Alice não trouxe nenhum resultado positivo. Porém, o dono da rede de salões prometeu. Helga, você está em boa situação comigo. Então, assim que pensar em abrir um ponto nessa área, já sei quem vou convidar para trabalhar lá. Mas por enquanto preciso de você aqui. Acho que não há motivo para você me deixar, já que conseguir um novo emprego é sempre problemático. Você entende que não aceito atrasos. Então, por favor, planeje seu trajeto até o trabalho para não deixar nossos visitantes esperando. Multar. Oya não teve escolha senão concordar. Como resultado, a primavera e o verão da mulher foram repletos de inúmeras preocupações, que estavam principalmente associadas à necessidade de viajar quase uma hora de ida, do seu abrigo temporário até o seu local de trabalho. Que bom que graças à simpatia e sinceridade de Lily, Helga não se sentiu estranha. Pelo contrário, quando a nora e os filhos, conforme prometido, passaram a morar em casa particular, a mulher ficou muito mais feliz. Frodo, que atraía os meninos como um imã, também não ficava entediado enquanto sua amante estava fora. Danny e Lily finalmente conseguiram um apartamento maior com a ajuda de pagamentos do governo, e Helga felizmente tentou retribuir a seus parentes por sua atitude gentil. A mulher, quando podia, trabalhava com os sobrinhos e também participava do processo de reforma. Talvez nem sempre tenha sido fácil lidar com os ativos Max e Alex, que recentemente aprenderam a andar e procuravam diligentemente uma maneira de se machucar, mas finalmente não houve tempo para pensar na separação desagradável. Lily apresentou Helga a vizinhos que ela conhecia desde a infância. E ela tinha um bom relacionamento com quase todo mundo. Com isso, a mulher abandonada conquistou até uma pequena clientela. Embora o trabalho a tempo parcial não fosse muito significativo e por vezes até se expressasse em produtos naturais, aumentou a autoestima de Helga. No entanto, ela nem sempre tentava obedecer ao que seus vizinhos lhe diziam quando iam fazer manicure. A mulher pouco se importava com a opinião dos que a rodeavam, que, vendo como o cachorro vivia tranquilo na casa, Frodo ganhou uma cadeira pessoal, e ele, não tendo um temperamento nada mau, limitou-se à observação atenta de tudo o que estava acontecendo perto dele. Disse, Hugh, deixe o cachorro em casa. A vizinha da esquerda, Jane, ficou indignada quando entrou para arrumar as unhas. Olha, tem uma barraca no quintal, coloca na corrente pronto, vai servir mais. Por que você está alimentando ele em vão? Helga não se ofendeu com tal conversa. Frodo era seu verdadeiro amigo e era inútil convencer uma senhora adulta de qualquer coisa.
Além disso, o cachorro acabou sendo um excelente companheiro para os meninos, o que significa que era necessário ter um cuidado especial com sua limpeza, e todos os conselhos para colocar o cachorro na rua foram completamente ignorados. Graças ao fluxo crescente de conhecidas que decidiram fazer as unhas com ela, a abandonada percebeu que suas habilidades eram exigidas e que ela, principalmente com o apoio dos familiares, não se perderia. Helga tentou não lembrar nem pensar em Andrew. Ela até começou a ter sucesso. Danny estava feliz por sua irmã, que agora parecia muito melhor do que no dia em que, com os olhos vermelhos de lágrimas, apareceu na soleira do antigo ninho de sua família. Lily também estava feliz porque a garota finalmente aprendeu a sorrir novamente. Mais perto do outono, Lily e seus filhos voltaram para um novo apartamento, onde já haviam sido feitas reformas bastante agradáveis. Chegou a hora do sobrinho mais velho se preparar para a escola e explorar um novo território, a carteira, onde deveria aprender as lições. Lily perguntou diretamente: "O que, Helga? Você vai ficar ou vai se mudar conosco? Agora há espaço para todos e ficará mais perto do trabalho. É uma pena passar tanto tempo na estrada." Max interveio na conversa entre os adultos e disse: "Definitivamente haverá o suficiente para todos e você me ajudará com meu dever de casa." "É verdade?" Porém, Helga recusou a proposta de seus parentes. "Se possível, ficarei aqui. Eu realmente gostei daqui. E Frodo está melhor aqui." Danny, sem insistir, ainda disse à irmã: "Se você ficar entediado ou triste, é só nos avisar, iremos buscar você e Frodo imediatamente." "Acordado?" Helga abraçou a família um por um e prometeu: "Se acontecer alguma coisa, com certeza vou te contar." "Obrigado." Sempre que possível, Helga ia visitar o irmão quando sua ajuda era necessária, mas sempre recusava a oferta de se mudar para um apartamento, dizendo que ela e o cachorro eram muito mais calmos por natureza. A mulher ainda não suspeitava que em breve o período calmo de sua vida chegaria a um fim inesperado. O outono dourado passou rapidamente. E então, obedecendo à eterna lei da natureza, a neve branca e brilhante caiu no chão e tudo ficou sombrio. A geada já agarrou firmemente todas as poças e transformou as condições off-road da estrada em cadeias de montanhas em miniatura. Helga agora tinha que acordar ainda mais cedo para chegar ao trabalho na hora certa. Mas a ligeira mudança de regime não a incomodou muito. A vida nos arredores da cidade parecia ter parado quando a escuridão caiu. Às vezes, é claro, havia carros barulhentos passando e cães fazendo chamadas, mas no geral a área era tranquila e calma. Helga gostou de tudo aqui, e seu animal de estimação claramente gostou desse estilo de vida. Certa noite, Frodo de repente começou a se comportar de maneira estranha. Preocupado, o que para ele era algo excepcional, tocou a mão da patroa com o nariz frio e úmido, deslizando as garras pelo chão, correndo da porta até a cama de Helga. Sem esperar o amanhecer, o dono não aguentou e decidiu levar o animal para passear. A mulher ficou preocupada: e se o cachorro comesse algum tipo de veneno? Então, precisamos ver como o cachorro se comporta na rua. E, suspirando, Helga vestiu rapidamente a calça de moletom e calçou os tênis. Vestindo a jaqueta, ela pensou que era hora de preparar os sapatos de inverno. Quase não havia nada confortável na loja local. Isso significa que depois do trabalho é preciso passear pelos shoppings da cidade em busca de roupas novas. Além disso, seria uma boa ideia visitar lojas de ferragens e considerar a opção de isolar a varanda. Se você abordar o assunto com sabedoria, obterá uma boa geladeira de inverno. E nas estações mais quentes, a varanda pode se tornar um cômodo adicional. É claro que essa ideia precisava ser discutida com Lily e seu irmão, mas primeiro precisávamos estimar pelo menos aproximadamente quanto custaria para implementar a ideia ousada. O cachorro pisou na soleira, distraindo de seus pensamentos, e Helga correu para abrir a porta. O milagre nunca aconteceu. A neve nunca caiu. O céu estava nublado e bastante escuro. À luz forte da lanterna, o pátio familiar parecia incomum e até mesmo misterioso.
Frodo imediatamente correu para a macieira que crescia perto do portão e começou a latir e depois a gemer baixinho. Ao se aproximar, Helga viu um pacote debaixo de uma árvore. Demorou apenas uma fração de segundo para entender que alguém havia jogado uma criança pequena no quintal. A mulher agarrou o embrulho e correu para o calor salvador da casa, repreendendo-se mentalmente por não ter levado imediatamente o cachorro para fora, que claramente sentiu enjeitado. Na sala, Helga, que havia adquirido experiência no manejo de crianças pequenas ajudando a Nora a cuidar de Dany, desembrulhou o cobertor e percebeu que era hora de trocar o pano da menina deitada à sua frente. Foi uma sorte que Lily tenha deixado algumas coisas dos filhos em casa. Portanto, não houve problemas para colocar o pequeno em ordem. Mas o que fazer agora com tal descoberta? Helga sacudiu o cobertor para pendurá-lo no radiador e uma nota impressa na impressora caiu repentinamente do forro. Tenho medo de deixar minha filha à mercê do destino, mas não há outra opção. Acredite em mim, tenho uma razão convincente quase justificável para fazer o que faço. Cuide da minha garota. Deus abençoe meu pequeno e você. Helga sentiu-se desconfortável. Foi tudo muito estranho. Parecia que as palavras eram sinceras, mas isso não tinha nenhuma ligação na mente da mulher com a crueldade do ato. Acontece que a pessoa que deixou a criança deliberadamente arriscou a saúde do bebê ao deixá-la na rua em vez de deixá-la em algum lugar mais quente. E se Frodo não tivesse pedido para ir embora? Ou se ela não tivesse liberado? Oia ficou com medo. Mas era preciso agir, e com urgência, mesmo que fosse noite lá fora. A mulher queria esquentar o leite, mas temia que a criança tivesse alergia, então decidiu chamar uma ambulância, médicos e a polícia. A despachante, devemos dar crédito a ela, enviou uma equipe muito rapidamente. Os médicos examinaram o bebê e balançaram a cabeça ao ouvir as explicações confusas de Helga de que havia encontrado a criança e não sabia o que fazer com ele. A paramédica, uma mulher de meia idade, aconselhou: claro que agora podemos levar o bebê para um hospital infantil, mas, para ser sincero, não há indicações especiais para isso. A menina tem cerca de 6 a 7 meses. A julgar pelo seu desenvolvimento e condição externa, ela vivia em boas condições. Ela estava claramente bem cuidada. E estar no ar gelado não teve tempo de machucá-la. Seu cachorro pareceu sentir que algo estava errado quase imediatamente, e a menina nem ficou hipotérmica, felizmente. Se possível, espere pela polícia. Na verdade, não tenho o direito de dizer isso, mas quanto mais tarde a criança for parar em uma instituição governamental, melhor, na minha opinião, será. Você pode dar água morna ao seu bebê com uma colher. Se tiver abobrinha, cozinhe e bata. Tente dar uma guloseima. Se de repente a criança começar a tossir, espirrar ou aparecer qualquer outro sintoma, não pratique atividades amadoras e chame a equipe. Você nunca sabe o que perdemos durante a inspeção. Tudo limpo? Helga acenou com a cabeça, pensando que parecia que ela teria que tirar uma folga do trabalho hoje para esperar a polícia, porque incomodar Lily e pedir que ela viesse não era uma opção. A Nora não apenas tem que levar Max para a escola pela manhã, mas também arrastar Dany pela cidade. Depois de se despedir da tripulação da ambulância, Helga, sob o olhar atento do cachorro, pegou nos braços a menina que encontrara e começou a embalá-la. Era uma vez uma mulher que queria muito dar à luz um filho para seu amado Andrew, mas a implementação da ideia de alguma forma foi adiada. Só agora, de repente, houve uma grande onda de ternura por uma criatura indefesa. Porém, a ideia de ficar com a criança não surgiu. Assim que a manhã chegou, a mulher avisou Alice que ela não poderia ir trabalhar e, depois de ouvir as reclamações do patrão, pela primeira vez pensou seriamente em sair do salão. O policial chegou quando o relógio já marcava meio-dia e imediatamente começou a perguntar a Helga sobre todas as circunstâncias do caso. A mulher explicou abertamente que só descobriu a criança a tempo graças a Frodo. Que bom que ele me criou. O bebê poderia ter congelado se não fosse ele. Os médicos disseram que ela estava completamente saudável e recebendo bons cuidados. Fyodor, depois de estudar o bilhete, colocou em um saco, deu um tapinha na cabeça larga do cachorro esperto e depois esclareceu. Bem,
Se os médicos disseram que está tudo bem, então vou mandar seu achado para a Baby Home? Engolindo o nó que surgiu de repente em sua garganta, Helga respondeu em monossílabos. Sim. No fundo de seu coração ela sentiu pena da garota. Mas a mulher acreditava que naquele momento estava fazendo a única coisa certa. Logo após o cumprimento das formalidades, representantes do departamento de polícia competente compareceram à casa e o policial distrital explicou-lhes brevemente o que havia acontecido. O bebê encontrado foi levado embora, agradecendo a Helga pela preocupação, e a mulher finalmente relaxou. Depois de dar carne a Frodo, ela começou a limpar a casa, embora não estivesse suja. Eu só queria fazer alguma coisa, e não ficar sentado, imerso em pensamentos tristes sobre o destino da garota. No entanto, não demorou muito para limpar. Jane veio visitar, que, como se descobriu um pouco mais tarde, era grande amiga da esposa de Fedor e já estava a par dos detalhes de tudo o que acontecia à noite e pela manhã. O vizinho começou a lamentar. Ah! Ontem passei a noite com minha filha. E aqui na nossa rua perdi um evento desses. Quando um amigo me contou que um enjeitado havia sido encontrado, meu coração quase parou. Que tipo de mãe poderia fazer uma coisa dessas, Cuco? Não há outras palavras. É preciso deixar a criança no frio. Eca! A mulher, depois de falar, enfiou a mão na bolsa, tirou um pacote e entregou a surpresa a Helga, explicando. Colecionei isso para o seu herói. Olhando para ele, eu o repreendi e o chamei de parasita. E acontece que ele salvou a criança. Depois de ficar sentada um pouco mais e discutir várias vezes os detalhes do incidente em comum, Jane se preparou para ir para casa, dizendo: Agora chegou a hora. Parece que tudo está a granel e as crianças são jogadas fora como uma espécie de lixo. E, estar em um orfanato é como um castigo sem culpa. Não importa o que digam, a vida lá não é fácil. Eu sei disso por mim mesmo. A mulher calou-se, enxugando as lágrimas indesejadas, despediu-se de Helga e foi embora. Frodo olhou com um olhar compreensivo, como se estivesse olhando para o fundo da alma de sua dona, e ela admitiu para o cachorro. Imagine, acho que gostaria que a garota que você encontrou ficasse conosco. Ora, você se dá muito bem com crianças. E já estou com tanta idade que já é hora de ser mãe. Você e eu desenvolvemos nossa prática com crianças excelentemente, na minha opinião. Então eles definitivamente poderiam lidar com uma garota. Por acaso, ou talvez compreendendo verdadeiramente a patroa, Frodo piscou e a mulher emocionada abraçou seu fiel cachorro. Durante uma conversa noturna, Helga contou a nora sobre a garota que havia encontrado e perguntou. Você parece ter mencionado uma vez que um de seus colegas está criando um filho adotivo. Talvez você saiba como é o processo de adoção? Descobriu-se que Lily não ficou muito surpresa com a pergunta e prometeu descobrir todas as nuances importantes. No dia seguinte, Helga veio trabalhar e tentou agir como se nada de incomum tivesse acontecido no dia anterior. No entanto, meus pensamentos teimosamente voltaram para o bebê encontrado e tudo relacionado a ela. Helga não entendia que motivo poderia ser bom o suficiente para abandonar uma criança na rua, no frio. E ela ficou tão imersa em seus pensamentos que, enquanto trabalhava nas unhas de um dos visitantes regulares, respondeu incorretamente às perguntas feitas e quase estragou o desenho. Por sorte, naquele dia estava no salão a proprietária, que notou o trabalho inseguro do mestre e, após a saída da cliente, convidou Helga para uma conversa em seu pequeno escritório. Que tipo de bobagem você tem se permitido comer? Ontem não saí, mas hoje é como se pela primeira vez você estivesse segurando instrumentos nas mãos. Eu entendo tudo, pode haver problemas pessoais, somos todos humanos. Mas quando os problemas começam a afetar a qualidade do trabalho, isso é inaceitável. Hoje em dia a competição entre os profissionais de manicure é tanta que simplesmente não há o direito de cometer erros e mandar embora os visitantes insatisfeitos. Então, Helga, quero obter de você uma resposta honesta a uma pergunta direta. Você será capaz de lidar com suas emoções e trabalhar normalmente? Ou devo procurar outro mestre no salão?
Helga teve que informar brevemente seu chefe sobre o que havia acontecido e inesperadamente suavizou seu tom. Ah, bem, eu teria explicado imediatamente, ajudar uma criança é sagrado. Achei que era um pecado você estar andando. Ela não parece uma pessoa frívola. Mas você nunca sabe o que acontece na vida. Mas ainda assim, Helga, controle-se. Você fez tudo o que pôde e não tem nada do que se censurar. Inesperadamente, Helga se abriu. Sabe, entreguei a menina aos especialistas, ao que parece, mas meu coração está inquieto. Sinto algum tipo de responsabilidade ou algo assim. A perspicaz Alice esclareceu. Você não vai adotá-la? Tenha em mente que isso não é levar um cachorro ou um gatinho para dentro de casa. O incômodo é muitas vezes maior. É verdade que o retorno é incomparável. Mas você precisa pensar em tudo muito a sério. Avisarei com antecedência para que não haja mal-entendidos entre nós, não vou colocar você em licença maternidade. Você entende, esta não é minha prática. Mas em casa, pelo que entendi, aos poucos as coisas vão bem para você. Sim, lamentarei me separar de você, mas não guardarei meu lugar para você. Sem ofensa, é claro. A rotatividade nos salões é constante, não há como escapar disso. Então, talvez seja possível encontrar um emprego para você com folga, mas não farei nenhuma promessa. Em geral, a sua decisão deve ser totalmente informada. Houve uma batida no escritório do chefe. A administradora Lena entrou e pediu desculpas e disse: Alice. Lá, a visitante chegou um pouco antes do horário marcado e se comportou de maneira bastante nervosa. Ofereci-lhe café, mas ela insiste para que faça as unhas o mais rápido possível, como se esperasse que estivéssemos o tapete vermelho para ela e a cumprimentássemos com aplausos, mas de repente lhe ofereceram comida. Alice insatisfeita sitiou sombriamente o administrador. Guarde para si o que pensa sobre os visitantes, será melhor. Virando a cabeça para Helga, a patroa resumiu a conversa. Acho que você entendeu o que eu disse. Então vá trabalhar. Helga correu para o local de trabalho e começou a trabalhar que lhe trazia dinheiro e prazer. Ela apreciou a franqueza de Alice, que deu uma visão completa das perspectivas em relação às prováveis mudanças, e decidiu realmente pensar em cada detalhe de sua ideia de adotar a garota encontrada. À noite, a família do irmão de Helga veio visitar Helga e seu fiel Frodo. Os meninos alegres estavam ocupados com o cachorro, que estava feliz com o retorno dos filhos, que considerava seus pupilos, e tolerava todos os sinais de atenção deles. Neste momento, os adultos discutiam os detalhes do incidente. Dany, olhando diretamente nos olhos da irmã, perguntou: Helga, pelo que entendi, você lamenta que a menina tenha ido parar em uma casa estatal e gostaria de adotá-la? Você sempre teve um coração bondoso, mas não acha que isso é demais? Você, é claro, tem experiência em comunicação com Max e Alex. Mas isso não significa nada. Quem sabe quais problemas o bebê terá? Lily repetiu o marido e forneceu informações valiosas. A adoção não é um procedimento nada simples. Os documentos exigidos estão em alta. Quando meu amigo leu a lista, meus cabelos se arrepiaram. Descrevi brevemente a situação e percebi que não foi em vão. Um amigo que passou pelo cordão burocrático explicou imediatamente que você tem pelo menos 3 circunstâncias complicadas ao mesmo tempo. Primeiro de tudo, você não é casado. E embora de acordo com a lei isto não seja motivo para recusar a adoção, na realidade pode-se considerar que isso não é a favor da criança. Em segundo lugar, você deseja adotar uma garota específica. Em geral, verifica-se que existe uma lista de espera para crianças pequenas e saudáveis. Pode muito bem acontecer que, no momento em que você coletar todas as informações necessárias, a menina já esteja na família. Em terceiro lugar, embora na verdade seja o mais importante, você não tem o espaço necessário, George, e a parcela do nosso apartamento provavelmente não será suficiente. Percebendo que Helga estava triste, Lily correu para apoiá-la.
Se você está firmemente pronto para lutar pela garota, então Danny e eu nos consultamos e decidimos que eu poderia emitir para você uma escritura de doação desta casa. Vendo que sua irmã estava prestes a chorar de emoção, Danny apressou-se em acalmar a situação. Porém, como opção, você pode encontrar um noivo com urgência, sem problemas materiais e de moradia e casar rapidamente. Assim, 2 em cada 2 problemas serão resolvidos com um ato gracioso, ou pelo menos formalizando o casamento falso. Helga sorriu em meio às lágrimas. Bem, esta é uma opção fantástica. Parece-me um absurdo contar com ele. Lilian concordou. É mais fácil ser dona desta casa, de qualquer forma, eu nunca ousaria entregá-lo em mãos erradas. E assim, ele realmente permanecerá na família. Acho que minha tia ficaria feliz. Tendo recebido oficialmente uma lista completa de documentos necessários para adoção, Helga começou a obter todos os certificados necessários. Ela aprendeu a sabedoria na escola de pais adotivos, correu aos médicos para fazer um exame médico, visitou vários consultórios e obteve uma referência do chefe e um atestado de renda. Além disso, a pedido de Lily e de uma amiga, Helga pediu ao policial que escrevesse uma petição com um breve histórico da descoberta da criança, e Fedor não recusou. Além disso, graças ao bom relacionamento com a esposa do policial distrital, ele, de alguma forma desconhecida, contribuiu para que Helga pudesse visitar a menina encontrada na casa do bebê. A comunicação com o bebê, que se chamava Diane, tornou-se um verdadeiro milagre para a mulher. Ela segurou a garota nos braços e ficou emocionada. As emoções foram refletidas no rostinho. Mesmo quando Diane franzia a testa ou começava a grunhir de desagrado, Helga admirava o bebê. As babás estavam acostumadas com as visitas da mulher, que trazia coisas não só para seu animal de estimação, mas também para outras crianças, e às vezes permitiam que ela ficasse mais tempo com a menina. Embora muitos funcionários tenham passado por algum esgotamento ao longo dos muitos anos de trabalho na Baby House, eles não puderam deixar de ficar felizes porque Diane, ao que parece, em breve encontrará sua mãe. Cada vez que Helga encontrava uma vizinha na rua, ela agradecia sinceramente por sua ajuda e apoio e se oferecia para dar uma manicure gratuita para ela, sua filha e sua neta. Jane, eles acenaram. Vamos, Helga. Como posso ficar à margem quando há praticamente uma luta por uma criança ao meu lado? Eu não posso. Deixe a garota ter a chance de se tornar sua filha rapidamente. Ninguém merece acabar num orfanato e eu ajudarei no que puder. Graças a Deus, vivi no mundo e entendo as pessoas. Fedor é um cara normal. Minha esposa disse a ele que tipo de pessoa você era, e isso foi o suficiente para ele. Em geral, não se preocupe e não invente coisas. Teremos que entrar em contato com você. Mas não de graça. O dinheiro ainda será útil para você. Jane e todos que estavam cientes da situação tentaram apoiá-la. Danny e Lily trouxeram roupas infantis, que eram pequenas demais para Max e Ilha, mas estavam em condições quase perfeitas. As cores, claro, não são particularmente femininas, mas está tudo bem. E o Helgas é muito manobrável e leve. Helga não soube como agradecer ao irmão e principalmente à nora, que lhe proporcionou moradia e com um gesto generoso a transformou em uma senhora abastada. Agora os inspetores não tiveram oportunidade de censurar a mulher por não ter conseguido proporcionar à sua filha adotiva condições de vida dignas. Depois de correr e recolher um conjunto de documentos necessários, Helga, com o coração inquieto, dirigiu-se ao departamento de tutela e tutela. A mulher falou com sinceridade sobre suas experiências com a menina encontrada, e que o contato já havia sido estabelecido entre elas. Diane fica feliz quando me vê, sorri, vagueia com os olhos, me segue quando eu saio. E em geral, desde o primeiro momento, quando a peguei nos braços em uma noite gelada, tive a sensação de que Diane era meu sangue. Posso não tê-la dado à luz, mas sinto uma verdadeira afinidade com ela. No entanto, a história não tocou nem um pouco o coração dos funcionários estritos. Não creio que a sua decisão de adotar uma criança seja séria. Eu entendo que você está solteiro agora, mas você pode conhecer um homem. E então, e se ele não precisar da sua filha? Que decisão você tomará então? Você vai devolvê-la,
como um brinquedo chato, e ficar com um homem? E anos depois, você censurará constantemente sua filha por não construir sua própria felicidade feminina por causa dela? Acho que você precisa pensar novamente, será melhor para todos. Pessoas que sofreram perdas graves passam anos refletindo sobre a decisão de adotar uma criança. E você acabou de decidir, já que você encontrou, a garota deveria, a priori, pertencer a você. Isso é estranho, você não acha? A mulher ainda disse alguma coisa, mas Helga, atordoada com a recusa, já não entendia muito o significado de suas frases. Houve um barulho em sua cabeça e, após se despedir sem jeito, ela saiu do escritório porque era a vez dos outros candidatos. Conforme prometido, Helga ligou para Lily e contou-lhe sobre o resultado negativo de sua visita ao departamento de tutela e tutela. A nora apoiou. Meu amigo me avisou que, muito provavelmente, eu teria que passar por um julgamento. Mas não tenha medo, esta é uma prática normal. A propósito, pense novamente, talvez você estivesse realmente animado? Procure lidar com o seu desejo sem emoções desnecessárias, pois essa é uma responsabilidade muito grande. Helga disse cansada. Sim, por mais que eu pensasse, quase não durmo à noite, quase sem descanso. Penso o tempo todo se posso dar à pobre Diane o verdadeiro amor e cuidado maternal que ela merece. Até agora, minha opinião é clara, ela definitivamente estará melhor em uma família do que em uma instituição governamental, onde a equipe provavelmente não terá tempo suficiente para pessoas tão pobres. Os funcionários de lá são bons, mas não conseguem ceder a todos. Bem, então não fique triste. Vamos usar todos os nossos recursos e a vitória será nossa. A conversa acalmou um pouco Helga. E embora tivesse medo de que a insônia dominasse novamente naquela noite, ela adormeceu quase imediatamente após voltar para casa e caminhar com Frodo. A mulher até se esqueceu da comida. E é bom que o despertador do smartphone tenha sido acertado com antecedência para o horário necessário para acordar. Porém, essa precaução era até desnecessária. O fiel cão, obedecendo a algum sentimento natural, acordou o dono poucos minutos antes de a desagradável campainha tocar. Helga teve que contar a Alice sobre o fracasso, e o chefe surpreendentemente deu apoio moral a seu subordinado. Eu admito, de alguma forma admiro sua determinação em lutar por uma garota que você não conhece. É uma pena que a sua fuga às autoridades tenha sido até agora sem resultado. Afinal, pelo que entendi, isso significa que o cronograma terá que ser reorganizado novamente. Bem, nada. Acho que as meninas vão cooperar. Tenho planos de abrir um local na área onde você mora. E assim que todas as formalidades estiverem cumpridas, você será transferido para lá. Já aviso desde já, o salário no início pode ser menor que aqui. Mas acho que há perspectivas de melhoria. Helga, inspirada pelo apoio do chefe, dirigiu-se ao seu local de trabalho. Uma transferência para um novo local poderia realmente tornar sua vida muito mais fácil e economizar o tempo valioso que ela gasta atualmente na estrada. Porém, por enquanto era necessário agir justamente nas circunstâncias que prevaleciam no momento. Helga, cujos rendimentos diminuíram sensivelmente enquanto circulava por várias autoridades, tentou poupar dinheiro, mas ainda não conseguia negar a si mesmo o prazer de consultar o departamento infantil sempre que possível em busca de coisas para sua futura filha. Ela não tinha dúvidas de que, mesmo através do tribunal ou mesmo de várias audiências judiciais, seria capaz de atingir o seu objetivo. Certa vez, em um departamento especial localizado em um grande shopping center, uma mulher, entrando em um corredor de brinquedos, quase colidiu de frente com o ex-Andrew, ficou visivelmente envergonhado e tentou esconder suas emoções por trás de um tom atrevido. Olá! Que destino você é? Você está comprando alguma coisa para seus sobrinhos? Ou há algo que eu não sei sobre você? O homem, seguindo seu hábito, alisou o cabelo com a palma da mão, e Helga notou a borda brilhante de uma aliança de casamento nova em folha em seu dedo. O encontro com seu ex-colega de quarto despertou ressentimento na alma de Helga, e ela nem tentou responder educadamente. Por que você precisa saber alguma coisa sobre mim? Pelas mãos da irmã, ele me expulsou do apartamento onde eu
como um idiota, investi dinheiro. E agora, pode-se pensar, você está interessado em alguma coisa? Vá para algum lugar do seu jeito e não fique no meu caminho. André ficou surpreso. Ele não esperava tal repreensão de Helga, que, pela experiência de convivência, se distinguia pela mansidão, ternura e tendência ao compromisso. Um homem que se casou por pura conveniência e caiu sob o controle de uma esposa rígida já se arrependeu de ter seguido o exemplo de sua família e de ter entrado neste casamento lucrativo, mas claramente infeliz. Os anos passados com Helga pareciam-lhe agora a época mais dourada da sua vida. Ele não se importaria em restabelecer um relacionamento com ela e receber amor e compreensão de sua ex-companheira, embora estivesse preocupado em como fazer de tudo para que sua esposa legal não soubesse do caso. Andrew entendeu que, neste caso, os custos do casamento provavelmente seriam em vão. Mas quem não arrisca, como você sabe, não bebe champanhe. Pensando rapidamente, o homem tentou suavizar a sua impressão. Desculpe, Helga, ainda acho que você é a melhor coisa que já me aconteceu nesta vida. Por favor, me perdoe por machucar você. Eu estava errado e gostaria de poder voltar no tempo e fazer as coisas de maneira diferente. Mas, infelizmente, ninguém ainda inventou uma máquina do tempo. Andrew brincou, tentando evocar emoções positivas em sua ex. Mas Helga fez uma careta como se tivesse mordido uma rodela de limão e admitiu: André, eu também me enganei. Não valia a pena perder tempo com você e dinheiro com seu apartamento. Esses fundos seriam muito úteis para mim agora. Mas o que podemos fazer agora? Apenas cuspa e siga em frente com sua vida. Ok, não há necessidade de perder meu tempo novamente. Adeus. Andrew tentou contar mais alguma coisa a Helga, mas ela saiu às pressas do departamento e ele não se atreveu a segui-la. No entanto, parecia-lhe que ainda tinha uma chance de reconquistar sua modesta amante. Depois de pensar um pouco, o homem depositou dinheiro no cartão de Oya no valor de cerca de 2 salários dela, esperando que isso iniciasse o diálogo. Ele imaginou como a mulher orgulhosa devolveria a quantia para ele e, aos poucos, eles começariam a se comunicar. Mas Andrew calculou mal. Helga realmente precisava do dinheiro. E, ao receber uma mensagem sobre o recebimento, ela imediatamente correu para contratar um bom advogado para conduzir o julgamento. Lily ajudou a encontrar o especialista, que, por sua vez, soube dele por meio de uma amiga que passou por esse processo desagradável. Surpreendentemente, o valor recebido foi definitivamente suficiente para a taxa. Helga viu isso como um sinal muito bom e não se enganou. O advogado defendeu brilhantemente os interesses dela e do bebê encontrado. No início do verão, após quase 8 meses de luta por Diane, a menina foi oficialmente reconhecida como sua filha e uma etapa completamente nova em suas vidas começou. Alice, cuja inauguração de um novo salão foi adiada, sugeriu que a funcionária tirasse licença remunerada pela primeira vez. Isso, claro, não é um decreto, mas acho que em breve tudo se resolverá com sucesso. Você poderá encontrar uma babá para a menina enquanto trabalha. Helga sorriu feliz. Muito obrigado, Alice. Eu tenho tantos ajudantes. Apenas um milagre. A Nora e os meninos chegaram para passar o verão e os vizinhos estão competindo entre si para oferecer ajuda. O severo chefe sorriu. Bem, isso é simplesmente maravilhoso. Então, assim que houver novidades, ligarei para vocês sobre a chegada da pequena Diane em casa. Helga organizou uma pequena comemoração para as pessoas mais próximas que deram grande apoio no caminho para a meta. Além de seu irmão e família, Jane e o policial distrital junto com sua esposa foram convidados. Os reunidos procuravam não fazer barulho, e Max e George, na companhia do amigo de Calda, ficavam quase constantemente no quarto onde seu novo parente dormia tranquilamente no berço. Helga agradeceu calorosamente a todos que ajudaram em sua difícil tarefa. Considere isso um presente meio atrasado, mas que presente! Agora você tem uma filha. E ela tem você. Desejo a vocês dois boa saúde. E para que vocês sempre se entendam e sejam felizes. Depois de uma noite agradável, Helga,
a família do irmão e a pequena Diane permaneceram em casa. O cachorro esperto não se deitou em sua cadeira favorita, mas bem ao lado do berço do bebê. Max correu até os adultos e mostrou-lhes esta imagem comovente. Olha, Diane agora tem uma babá pessoal. Lily abraçou o filho com ternura. Frodo protegeu você e seu irmão. E conversando com você, percebi como tratar as crianças. É normal que ele tenha colocado o bebê sob sua proteção. Um cão tão inteligente simplesmente não é capaz de fazer nada diferente. Com o advento da filha adotiva, Helga parecia ter ganhado fôlego. Lily às vezes dizia brincando: escute, parece que você nem precisa de ajuda. Você levanta antes de todo mundo, tem tempo para limpar a casa e cuidar dos meninos e da filha. É como se eu estivesse relaxando aqui em um resort. Embora em fase de recolha de documentos para adoção, pessoas que sabiam da situação tentaram alertar Helga e repetidamente tentaram dizer-lhe que a menina poderia ter patologias ocultas. Os receios revelaram-se infundados. Foi o que disse o velho paramédico. A bebê recebeu excelentes cuidados até o momento em que foi jogada na rua. A menina cresceu e praticamente não teve doenças graves. Então, doenças comuns da infância. E em termos de inteligência com a idade, ela poderia dar uma vantagem não apenas à ilha, mas também a Max. O problema com o trabalho também foi resolvido perfeitamente. Alice conseguiu abrir um novo salão, onde convidou Helga para trabalhar. A viagem de casa para o trabalho e de volta levava muito pouco tempo e a mulher estava completamente feliz. Um dia, Andrew ligou para ela e com a voz trêmula começou a convidá-la para um encontro romântico. E Helga, ouvindo seu ex-colega de quarto, se perguntou como ela poderia se apaixonar por ele? Depois de se despedir e pressionar final, ela bloqueou o número que antes sabia de cor e sentiu que agora realmente havia virado completamente a página do passado. Mesmo que Andrew não fosse totalmente um canalha e transferisse dinheiro para os reparos feitos, a mulher ainda não queria se comunicar com ele. Ela já havia passado parte de sua vida com ele e não queria mais lidar nem alguns minutos. 5 anos passaram despercebidos. Diane cresceu inteligente e afetuosa, refutando todas as dúvidas sobre a má hereditariedade dos pais que a abandonaram. Observando a garota buscar conhecimento, Helga decidiu matricular a filha em cursos preparatórios para a escola. A reunião de pais já havia passado, e a mulher e Diane ainda conseguiram comprar todos os artigos de papelaria que a professora recomendou. A primeira aula deveria acontecer em uma semana, as mudanças estavam por vir, mas Helga ainda não tinha ideia de quão grandes seriam. Enquanto isso, poderíamos aproveitar as noites ainda quentes do outono que se aproximava. Viligd não teve pressa em afastar a luz do dia, e a mulher, sem medo, deixou a filha passear no quintal na companhia de Frodo. Helga não tinha dúvidas da prudência do cachorro. E mesmo que Diane tivesse planejado uma brincadeira perigosa, seu fiel guarda-costas teria evitado qualquer problema. Um dia, olhando pela janela, uma mulher viu sua Diane conversando com um homem desconhecido. O cachorro ficou entre os interlocutores, bloqueando a patroa, mas o coração de Helga apertou de forma desagradável. Antecipando o perigo, ela desceu apressadamente os degraus da escada, parou ao lado da cadela, filha de um estranho, e perguntou cautelosamente: Boa noite. Você queria alguma coisa? Você está procurando alguém? O homem, levantando os olhos do exame cuidadoso de Diane, olhou para a mulher e, tentando não assustar ninguém, disse olá, apresentou-se e explicou: Boa noite. Eu sou Dustin. Você já ouviu falar de um empresário assim da região vizinha? Helga balançou a cabeça e o homem continuou: Aparentemente, preciso conversar com você sobre os acontecimentos de quase 6 anos atrás. Acontece que parece que você resolveu perfeitamente o problema que adquiriu por causa de uma pessoa próxima a mim. Não pode haver desculpa para o que aconteceu no passado. E estou em dívida com você para sempre. As pernas de Helga quase cederam. Ela percebeu que o homem tinha um relacionamento direto com a menina que ela criou como filha e se perguntou freneticamente o que fazer e como não assustar a menina com informações inesperadas.
Incapaz de pensar em algo melhor, a mulher perguntou a Diane: Filha, pegue as maçãs e leve para sua avó junto com Frodo. Sente-se aí e entretenha-a um pouco. Caso contrário, ela reclamou que seus parentes não vinham visitá-la há muito tempo. Toque alguma coisa e enquanto isso falarei com nosso convidado. Não corra para casa, eu mesmo irei buscá-lo. A garota olhou severamente para o homem e perguntou com os olhos semicerrados: E você não vai ofender minha mãe? Justin levou a mão ao coração e prometeu: Não vou te ofender por nada. Diane hesitou por alguns segundos e depois virou-se para o cachorro. Frodo, vamos para a vovó. Vou só carregar as maçãs, senão eu te conheço, você não vai conseguir carregar metade delas. O cachorro, que adorava seu dono, apenas balançou o rabo em resposta. Helga observou Diane e o cachorro saírem pelo portão e convidou um visitante inesperado. Por que estamos parados na rua? Vamos pelo menos para a varanda. Caso contrário, sinto que a conversa será longa. Havia mesa e cadeiras na varanda de Helga, e a mulher sugeriu: Sente-se e me diga, senão meus nervos já estão à flor da pele. O homem não recusou a oferta e, sentado em uma cadeira, contou uma história que deixou Helga desconfortável. No passado, eu e minha família morávamos em um estado vizinho, a 300 quilômetros da sua cidade. Minha esposa, Margarete, deu à luz minha filha Dorothy. Linda, saudável. Tentei facilitar a vida da mulher que amo. Também tivemos uma au pair. Ela fazia a limpeza e cozinhava. Mais precisamente, ela era uma velha amiga da minha mãe e praticamente fazia parte da nossa família. Essa mulher me criou e me tratou, se não como um filho, pelo menos como um sobrinho adorado. Tia Isabel e Margarete a receberam com muito carinho. E ela realmente adorava a filha. Tudo foi ótimo. Tanto a casa como o negócio estão bem promovidos e com perspectivas de desenvolvimento até a capital. Em geral, tive tanto sucesso que meus concorrentes decidiram me destruir, não fisicamente. Não, de jeito nenhum. Por outro lado, aproximaram-se dele para bater mais forte, queriam pisoteá-lo mentalmente. E para mim isso foi pior que a morte. Como descobri após o fato, foi contratada uma pessoa que estudou todas as informações sobre minha esposa, encontrou uma abordagem para ela e então começou um caso secreto com ela. Provavelmente é uma história banal. Mas estar nessa situação toda é tão nojento que nem toda a comédia é sentida. Eu quase não culparia minha esposa pelo caso dela, se não fosse pelas tristes consequências. Um dia recebi por e-mail fotos em que minha esposa e um homem que eu não conhecia se divertiam. No começo eu só queria quebrar o pescoço dela, mas me recompus para fazer o irreparável e instruí um bom amigo para verificar se as fotos eram reais. Você nunca sabe, talvez seja edição? Mas a tímida esperança foi frustrada pela realidade. Margarete se divertiu um pouco. Além disso, as fotos eram definitivamente recentes, pois mostravam uma tatuagem que ela havia feito recentemente. Claro, também é minha culpa que minha esposa tenha caído nessa e me traído. Eu estava sempre ausente do trabalho. Um problema precisava ser resolvido com urgência, depois outro. Claro que a tia Isabel cuidava das tarefas domésticas, mas era do meu apoio que Margarete precisava. Foi essa sede de carinho e participação que esse canalha pegou. Não sei como consegui sobreviver à traição naquela época. Falei duramente com Margarete, mas dentro da lei, sem agressão. Ela chorou, prometeu que romperia o vínculo, o que prejudicou nosso casamento. Eu a amava muito e decidi dar-lhe outra chance. Sem nem perceber que isso seria um grande erro. Cerca de uma semana depois que Margarete e eu tivemos uma conversa desagradável e parecemos concordar em tentar salvar nosso casamento, ela desapareceu junto com a filha. A esposa de tia Isabel disse que ela precisava ir à clínica infantil para uma consulta agendada. E ela saiu de casa. Isso já aconteceu antes. Portanto, não havia razão para não liberá-los.
Quando Margaret e Dorothy não voltaram para jantar, tia Isabel ficou preocupada e começou a ligar para minha esposa para saber se faria sentido reaquecer a comida. Mas o telefone estava inacessível. Mesmo assim não houve alarme. Tia Isabel me contou que Margaret e a filha pareciam estar atrasadas na clínica, onde as consultas costumam ser pontuais e não deve haver filas. E ela pediu para ir até lá, dizendo que seu coração não estava no lugar certo. Corri e descobri que Margaret e sua filha não tinham aparecido ali. Foi quando fiquei preocupado. Enquanto dirigia para casa, estava olhando meu e-mail e, tendo aberto uma carta exigindo dinheiro e, claro, a proibição de entrar em contato com as autoridades, quase sofri um acidente ao pisar no freio com força. Não entrei em contato oficial com a polícia, tive muito medo de estar sendo vigiado ou grampeado. E o melhor que pude, dirigi com calma até minha casa, e por meio de tia Uu, que mandei embora de casa, temendo escutas telefônicas, entrei em contato com um bom amigo para que ele ajudasse na investigação extraoficial do desaparecimento de sua esposa e filha. Ele me aconselhou a concordar com todas as exigências, e fiz tudo exatamente de acordo com as instruções dos criminosos e comecei a aguardar notícias. Eu acreditava que poderia compensar esse dinheiro. Mas vieram informações terríveis. O departamento de polícia me ligou e informou que havia encontrado o carro queimado de Margaret. Dentro havia 2 corpos, uma mulher adulta e um bebê. Seguiu-se um exame. Ficou estabelecido que ambos os corpos pertenciam às minhas próprias meninas. Tia Isabel teve um infarto e, como resultado, quase no mesmo dia, 3 pessoas, sem as quais eu não imaginava a minha existência, foram parar no túmulo. Comecei então a ficar bêbado quase todos os dias, e algum tipo de raiva sobrenatural me ajudou a não cair completamente no fundo. Queria encontrar os responsáveis pelas mortes de Margaret, Dorothy e tia Isabel. Mas não adiantou. O homem parecia ter desaparecido. Meus malfeitores pareceram se acalmar, até expressaram simpatia. Mas administrar o negócio tornou-se completamente desinteressante para mim e eu o vendi. Quase por quase nada. Pode-se dizer que ele doou a maior parte do dinheiro para instituições de caridade e gradualmente começou a aprender a seguir em frente com sua vida. Dustin ficou em silêncio e Helga ficou perplexa. Se o exame constatou que sua esposa e filha morreram, descobriu-se que Diane não pode estar envolvida nesta trágica história. Por que então o homem veio até eles? O perito se enganou e o visitante enterrou outra pessoa em vez de sua esposa e filha? O homem parecia ter considerado essas questões mudas aos olhos de Helga, porque voltou a falar e surpreendeu a mulher com a sua confissão. Você parece já ter adivinhado que a garota que você está criando é minha filha. Helga involuntariamente começou a balançar a cabeça, incapaz de dizer qualquer coisa. E Dustin, percebendo que era difícil para uma mulher aceitar tal notícia, gentilmente começou a lhe contar mais. Com dificuldade, com o apoio dos meus pais, que eles próprios mal aguentaram a notícia da morte, mas parei de beber. Embora tenha mudado de ramo de atividade, voltou aos negócios. O que mais me restou? Não queria chatear meus pais, para não perdê-los. Foi assim que passei esses anos intermináveis, desde o momento em que vi minha esposa e filha pela última vez. Nunca me aproximei de uma mulher solteira, temendo a traição. E há 2 dias, voltando do trabalho, vi uma figura feminina no portão de casa. Fiquei surpreso, afinal, estranhos geralmente não perambulam pelo nosso rancho. Achei que talvez uma das governantas ou babás dos vizinhos precisasse de alguma coisa. Ele dirigiu e saiu do carro. Chego mais perto e é a própria Margaret parada na frente do portão. Ela estava emaciada, havia hematomas sob os olhos cobrindo metade do rosto. Mas, sem dúvida, minha esposa apareceu diante de mim, cambaleando. Claro, eu estava com medo pela minha própria mente, suspeitando que tinha enlouquecido. Fui visitar minha esposa e filha no cemitério e, de repente, houve uma grande reviravolta. Margaret caiu de joelhos diante de mim e começou a implorar pela conversão, mas eu não tive tempo para esses sentimentos. O que mais me preocupava nem era o facto de, em nome da minha mulher,
alguma outra mulher ter encontrado seu último refúgio no cemitério. O mais importante para mim era descobrir por que Margaret voltou sozinha e para onde foi minha filha. Arrastei minha esposa para dentro de casa e comecei a fazer perguntas. E quanto mais ela falava, pior eu me sentia. Acontece que no dia do seu desaparecimento, Margaret foi ao encontro do amante, mas não por diversão. O homem decidiu tirar dinheiro da minha esposa usando um vídeo que gravou secretamente e prometeu postar em todas as redes disponíveis para desonrá-la e ao mesmo tempo minar a reputação do meu negócio. Como Margaret chorou quando disse que decidiu levar Dorothy com ela para que depois de conhecer seu amante ela pudesse passar na clínica. Esse canalha decidiu aumentar a aposta e disse que os planos haviam mudado. O dinheiro que Margaret trouxe não foi suficiente para ele. Ele exigiu que ela morasse em uma das casas como um brinquedo vivo. Nem lágrimas, nem súplicas, nem promessas de dinheiro poderiam subornar este cínico. A única coisa com a qual minha esposa concordou foi em salvar a filha. Para que o bebê não pudesse ser reconhecido, ela foi trocada. E seu amante permitiu que o bilhete de Margaret fosse impresso em uma impressora, mas não escrito à mão. Além disso, ele alertou estritamente que se o texto contiver uma indicação do nome da menina ou de seus pais, Dorothy não sobreviverá. Rindo, ele disse que não sentiria a pena da criança. Assustada Margaret, é claro, concordou com tudo. Ela, ingênua, pensou que eu certamente procuraria minha filha. E eu não sabia que muita gente estava envolvida nisso e que falsos casos já haviam sido preparados e a expertise comprada na videira. Margaret estava em algum hotel rural e entretinha a multidão. E há uma semana consegui escapar e voltar para casa. Ela pode estar exausta, com problemas de saúde óbvios, mas conseguiu o quase impossível e me deu esperança. Depois de ouvir a história da minha esposa, percebi que a nossa filha poderia estar viva. Tivemos que trazer o céu à terra, mas conseguimos encontrar o especialista subornado e até seguir o rastro da garotinha encontrada, mais ou menos da mesma idade da nossa Dorothy. É bom que Margaret tenha descoberto há quanto tempo eles estavam viajando antes de Dorothy ser tirada dela. É um milagre você não ter se mudado para lugar nenhum. Caso contrário, a busca teria sido adiada. Provavelmente será difícil para a menina aceitar a verdade. Mas Margaret e eu somos os pais dela. Para ser justo, somos nós que devemos educá-la e criá-la. É claro que queremos oferecer-lhe uma compensação. Pagaremos qualquer quantia que você indicar. Helga se sentia mal, apenas em seus piores sonhos as pessoas vinham até ela e tentavam levar Diane embora. Uma mulher pulava gritando com tais visões, invariavelmente assustando o sensível Frodo, e às vezes até mesmo sua filha adotiva, que era geralmente conhecida por dormir profundamente. E agora o pesadelo está acontecendo na realidade e é impossível acordar. O silêncio que se instalou na varanda se arrastou. E então Helga fez um discurso inflamado. Quer saber que compensação é adequada para mim? Vou lhe dizer simplesmente, deixe eu e minha filha Diane em paz. Não preciso de mais nada de você. Deixe-me criar minha filha em paz e não ouse interferir em nossas vidas. Um bebê não é um brinquedo. E por falar nisso, sua esposa não tem desculpa. Por que diabos ela foi lá com sua filha pequena? Ficou claro que ela estava indo em direção ao criminoso. Novamente, esse homem dela poderia facilmente fazer qualquer coisa com a garota, e como sua esposa cabeça dura o controlaria? Ah, ele permitiu que ela imprimisse a carta. Que benfeitor! Você sabia que sua filha foi plantada debaixo daquela macieira para mim? Noite gelada. Você viu o cachorro que ficou na frente da sua filha? Foi ele quem percebeu que alguém havia aparecido no quintal. Se não fosse por ele, dá medo até pensar no que teria acontecido com o bebê. Ela foi essencialmente deixada à mercê do destino. Vai congelar ou não? Você acha que vou te dar minha filha com tanta calma? Pelo que? Não, vou lutar e com certeza vencerei. Estamos acostumados a trocar tudo por dinheiro. Tudo está à venda. Você acha que só precisa nomear o preço e pode arruinar o destino com calma?
Quem você pensa que é? Helga respirou fundo e percebeu que o empresário tem muito mais oportunidades. Ela se assustou com a perspectiva de ficar sem filha e começou a convencer o homem. Você é adulto e entende que será difícil para uma menina mudar alguma coisa na vida. Como posso explicar a ela que agora ela terá 2 mães? Diane cresceu em meus braços. Ela está acostumada comigo e me ama. Você pode imaginar quanto dano essa notícia inesperada poderia causar a ela? Por favor, vamos deixar tudo como está. Eu lhe digo, Helga, não há necessidade de chocar Diane. Por favor, se sua filha é querida para você, poupe-a. Não estrague o destino dela. Claro que você está administrando um negócio. E eles estão em melhor situação financeira, aparentemente. Mas é apenas uma questão de dinheiro? Dustin quis protestar, mas naquele momento seu telefone tocou tão alto que Helga até se encolheu com o toque. Ela viu como o homem empalideceu, ouvindo quase silenciosamente seu interlocutor, e adivinhou que a complicada história trágica havia recebido uma continuação inesperada. No final da conversa, Dustin rugiu. Então você estava completamente impotente? É isso que você quer me dizer? A voz do receptor explicou algo monotonamente e Helga pôde ouvir as palavras. Nós simpatizamos. Desculpe, fizemos tudo o que podíamos. A mulher percebeu que algo irreparável havia acontecido e Dustin, que encerrou a conversa, confirmou sua suposição. Margarida morreu. Desta vez não pode haver erro. Coloquei ela no hospital com um médico que eu conhecia para que eles pudessem tratá-la, pelo menos dar algumas vitaminas, e ela, depois de ficar um tempo lá, simplesmente saiu pela janela. Os médicos tentaram salvar Margarete, mas seu corpo estava exausto demais. Ela recebeu anestesia, simplesmente adormeceu, seu coração parou de bater. Dustin parecia confuso. E a compassiva Helga trouxe-lhe água e um sedativo de seus suprimentos pessoais. Toma esse remédio, você vai se sentir melhor. O homem agradeceu confuso e se levantou para sair. Porém, antes de chegar alguns passos à porta, ele se virou para Helga e perguntou. Vamos adiar a continuação dessa conversa. Chegarei em 4 dias, previamente combinado um horário conveniente para você, e então decidiremos o que fazer. Helga cuidou de Dustin e só quando ele entrou no carro estacionado no início da rua ela correu até a vizinha para buscar Diane, a quem, ao que parece, seus pais chamavam de Dorothy. Frodo notou a amante com antecedência e abriu a porta destrancada para ela. E Jane, que estava alegremente jogando damas com a garota, percebeu imediatamente que Oweia não tinha rosto. Depois de esperar a saída de Diane, Jane perguntou em um sussurro. Que tipo de cara veio ver você? Seu ou o quê? Eu queria muito ligar para o Fyodor para que ele olhasse para você por acaso. Helga, que ainda não conseguia acreditar na repentina mudança do destino, não contou nada ao vizinho, limitando-se à gratidão por ajudar a manter a menina ocupada e a uma promessa. Depois te conto tudo, mas agora vamos embora. Estou meio cansado hoje. No caminho para casa, Helga apertou a mão de Diane com tanta força que ela até perguntou brincando. Mãe, você tem medo que, assim como o nosso, um dia eu pegue um balão e voe para longe? A mulher quase caiu no choro, mas tentou não deixar a menina perceber seu humor deprimido. Desculpe, Diane, eu estava perdido em pensamentos. Helga passou a noite inteira sem dormir. Ela procurou na internet todas as informações que pôde encontrar sobre Dustin e ficou surpresa ao ver que praticamente nenhuma declaração negativa foi publicada sobre ele. A maioria dos artigos era, é claro, dedicada ao infortúnio que aconteceu com sua esposa e filha. Helga olhou atentamente para as fotos postadas, mas pelas imagens pequenas, e mesmo em baixa resolução, era quase impossível distinguir se Diane ou outra criança estava nelas. Pela manhã, depois de levar a filha ao jardim de infância, a mulher correu para visitar a nora, avisando-a no trabalho que chegaria 1 hora atrasada. Lily, depois de ouvi-la, ficou em silêncio por um longo tempo, e depois apoiou seu parente. Diane é oficialmente sua filha. Talvez o pai dela possa ir a tribunal.
Mas, parece-me, é melhor tentar resolver o assunto de forma pacífica. Helga admitiu. Lily, estou com muito medo. Talvez eu devesse largar tudo, levar Diane e ir para algum lugar onde o pai dela nunca nos encontre? A Nora cortou pela raiz a ideia de fugir, sem nem saber até o fim para qual país Helga havia decidido partir. Na minha opinião, fazer isso só vai complicar tudo. Você diz que esse Dustin virá até você em 4 dias. Isso significa que será aproximadamente sábado. Então isso é ótimo. Danny e eu também estamos presentes nesta reunião. E também seria uma boa ideia convidar o advogado que ajudou Diane a ganhar o caso. Quando Dustin ligou para Helga e eles combinaram um horário para se encontrarem, a mulher percebeu que não havia para onde recuar. O empresário, para surpresa da mulher, do irmão, da Nora e do advogado, chegou sozinho para as fatídicas negociações. Ele tinha vários pacotes grandes nas mãos. Depois de conhecer e apertar a mão dos homens, Dustin explicou o conteúdo de seu fardo. Tudo isso são presentes para minha filha. Depois de tudo resolvido, o empresário iniciou negociações mais difíceis do que jamais havia conduzido. Helga, sou imensamente grato a você por impedir Dorothy, deixe-me chamá-la assim, de permanecer por muito tempo em uma instituição governamental. Tenho vergonha de ter acreditado nos resultados do exame e não ter verificado novamente. Afinal, feito isso, a busca por minha filha não teria parado e teríamos nos encontrado com ela muito antes. Eu estive pensando todos esses dias. E ele tomou uma decisão difícil. Não vamos chocar a garota. Você, Helga, tinha toda a razão quando disse que a verdade só lhe traria sofrimento. Deixe tudo permanecer como está. Eu tenho apenas um pedido. Sob qualquer pretexto, permita-me visitar minha filha. Não vou incomodar você com frequência, mas pelo menos nos finais de semana, vamos a algum lugar juntos. O advogado, percebendo que seus serviços não seriam necessários, apressou-se em sair. E Dustin, Danny, Helga e Lily sentaram-se, pensando um pouco mais em como apresentar Diane ao pai. Como um homem que se preocupa com a beleza das unhas e vem fazer as unhas, ou como colega. Lily teve uma ideia brilhante. Ah, o que há para inventar? Dustin, venha como fã. Então presentes para Diane seriam apropriados. Todos concordaram com esta opção. E a ideia de Lily acabou sendo muito promissora. No processo de comunicação, surgiu uma simpatia sincera entre Helga e Dustin. Um ano depois de se conhecerem, que começou com extremo estresse, eles se casaram e o homem tornou-se legalmente pai de sua própria filha. Um pouco mais tarde, ele resolveu todos os problemas de sua cidade natal e mudou-se para Olé e Diane para estar sempre perto de quem ama.